Olá, hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2020 e eu venho aqui primeiro registrar uma ementa corretiva que o meu querido assessor jurídico, o ex-ministro da Justiça, José Paulo Cavalcante Filho, me mandou pelo WhatsApp a respeito do meu vídeo de ontem. Parabéns, amigo, muito bom. Só uma observação, no caso de Temer, diferentemente da lei americana das War Tips, a lei brasileira não valida gravações sem autorização judicial. O Supremo já pacificou o entendimento que essas valem só como defesa, jamais como prova de acusação. Por isso, Temer nunca poderia, pelo direito brasileiro, ser condenado, posto que a gravação foi clandestina. A pergunta é por que Janot, que sabia disso, não providenciou uma autorização judicial, caso de prisão. Sugestão de Zé Paulo, sugestão minha. Por falar em Procuradoria-Geral da República, a PGR bolsonarista, como definiu muito bem o antagonista, mandou um parecer ao Supremo Tribunal Federal pedindo a rejeição da ação ajuizada pelo Ministério Público do Rio contra a decisão do Tribunal de Justiça daquele estado que garantiu foro privilegiado de deputado estadual para o senador Flávio Bolsonaro. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, alegou que não há efeito vinculante na decisão do STF que restringiu o alcance do foro privilegiado. Augusto Aras, pessoalmente o procurador-geral, pediu ao Supremo para rejeitar um pedido feito por um grupo de advogados para forçar Rodrigo Maia a analisar os pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro na Câmara. É o que o antagonista chamou de PGR, bolsonarista eu chamo de despachante geral do presidente, e também eu diria que o caso do senhor Augusto Aras não é de incompetência, é simplesmente de completa ausência de caráter. Quando a pessoa era mais além de um mau caráter, o meu amigo João Batista Lemos, com quem aprendi tudo em jornalismo, dizia que a pessoa não tinha sequer caráter. É o caso do Augusto Aras, e por isso que ele foi escolhido pelo Bolsonaro para ser seu despachante geral no papel de Procurador-Geral da República. Segundo ele, o homem sem caráter, aliás, os dois, né, são sem caráter. O ato tem natureza eminentemente política, sendo indevida a intervenção do Poder Judiciário. O escritório de advocacia de Frederico Assef, o advogado bem remunerado, viu? O advogado da família Bolsonaro movimentou cerca de 42 milhões de reais em 5 anos. Segundo reportagem da revista Cruzoé, do antagonista, as operações foram consideradas atípicas pelo Conselho do Controle de Atividade Financeira, o mesmo COAF que entregou o Fabrício Queiroz lá em dezembro, né? Em dezembro, porque na verdade foi em outubro, mas como houve a eleição, segundo turno, a Polícia Federal da época, já bolsonarista, adiou a divulgação da furna da onça e a repórter Constância Rezende, que estava no estado na época, deu esse furo, que eram os movimentos atípicos do Fabrício de Queiroz, né? Segundo essa reportagem, as operações foram consideradas atípicas, que incluíam valores vultosos entre a banca e pelo menos uma das empresas de Cristina Bonner, ex-mulher do Assef, que tem muitos negócios com o governo e não só nessa gestão. A minha pergunta que fica no ar, quem sabe o Bolsonaro não responda a essa. Até quando Aras e Jacques serão omissos diante de tantas evidências contra Flávio Bolsonaro e Frederico Wassef, este ex-advogado daquele? Bom, em relação ao meu vídeo de ontem, sobre o qual recebi muitos cumprimentos de vários amigos e tal, eu quero lembrar que a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, de Porto Alegre, chamado Tribunal da Lava Jato, absolveu o ex-tesoureiro do PT, Paulo Adalberto Alves Ferreira, e o presidente da empreiteira Construcap, Roberto Ribeiro Capobian,
no processo aberto a partir de provas obtidas na Operação Abismo. Era inevitável que a demandada dos primeiros amigos de Moro chegasse à segunda instância. Só que isso, de certa forma, arrefece o ânimos injuriandi de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski em relação a Sérgio Moro e a Lava Jato, porque eles passam por cima das decisões da segunda instância como se elas fossem automáticas. Essa decisão aí, embora mostre uma certa debandada de gente que não quer mais ser visto ao lado do Moro, é uma decisão que, digamos, tira um pouco da força do argumento, né? Minha amiga Aninha Franco comentou essas notícias dizendo que estão desossando a Lava Jato. É uma afirmação típica de Machante, quem sabe dos irmãos Batista, da JBS, que depositaram 9 milhões de reais na conta do Frederico Wassef para cuidar de casos policiais comuns em delegacias, em distritos. Pois é, a respeito desse assunto do Moro, hoje tem um texto que eu aconselho muito você a ler, Os muitos efeitos de uma nulidade. É um editorial do jornal onde eu trabalho, o Estadão, e eu vou ler um pedaço aqui, como eu li o artigo do Carlos Alberto de Franco, que eu usei como inspiração do meu vídeo de ontem. E esse editorial é uma consagração da minha tese de que hoje o maior interesse de Lula é o Bolsonaro como adversário, e o maior interesse de Bolsonaro é ter o Lula como adversário no segundo turno da eleição de 22, e é para isso que estão trabalhando de forma ferrenha alguns do Supremo, quem sabe o próprio Supremo em si, no Congresso, o Augusto Aras, o André Mendonça, do Ministério da Justiça, o José Levi Amaral, filho, na Advocacia Geral da União, e outras pessoas desprovidas de ética, moral e caráter. Vamos ao editorial. Eu vou ler alguns, é claro, não vou ler o editorial inteiro, mas vou ler alguns trechos. Tudo foi visto, analisado e discutido muitas e muitas vezes por várias instâncias. Não parece minimamente razoável afirmar agora que todo esse imenso processo deve ser anulado em razão de algo ocorrido lá na primeira instância que ninguém até agora teria percebido, exceto os ministros do Supremo, em 2020. Não. Deve-se reconhecer desde já, portanto, que por mais teses jurídicas que possam ser apresentadas para favorecer o réu Lula, na verdade o condenado Lula, né? A criatividade humana não tem limites. Eventual declaração de nulidade da sentença de Sérgio Moro teria sempre o sabor de uma mudança de regra no meio do caminho. Não é plausível é a palavra que me faltou, a versão do Fabrício Queiroz seria plausível, segundo o Flávio Bolsonaro. E lendo o editorial hoje eu me dei conta que a palavra era plausível, então o editorial usa no texto o seguinte: seria realmente uma hipótese estranha e absolutamente incompreensível anos e anos de processo judicial serem postos por terra em razão de uma questão só agora detectada. Argumento joia, né? Supimpa. Pois é. A mensagem à população não poderia ser mais deletéria. Seria o Supremo dizendo que não se deve confiar nas instituições, que não se deve buscar razoabilidade na aplicação das leis, que não se deve acompanhar os processos judiciais, tudo de uma hora para outra pode ser anulado? De condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva estaria, por decisão suprema, livre e solto para fazer sua política. Por paradoxal que pareça, este seria o maior presente que o STF poderia dar a Jair Bolsonaro. Com Lula como adversário nas próximas eleições, o ex-capitão poderia voltar a hastear sua bandeira antipetista, e seria criar a pior confusão possível para a população num cenário já desolador com a pandemia e crise social e econômica. Basta de sofrimento, basta de intervenção absurda dessa primeira turma com 2 votos, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E eu quero lembrar que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre vieram para São Paulo num avião da FAB, gastando dinheiro público, para se reunir com Alexandre de Moraes
para discutir a questão da sucessão na Câmara e no Senado. E hoje, depois dessa reunião, na certa, sentindo-se aprovados pelo Supremo Tribunal Federal e pela grande conspiração, que eu já falei, que existe para deslocar o Moro e a Lava Jato do seu caminho, né? Tire o seu sorriso do caminho, eu quero passar com a minha dor. Pois é, o Senado mandou uma resposta ao Supremo Tribunal Federal em que defende a legalidade da reeleição do presidente da Casa e da Câmara. A Corte deve avaliar, nos próximos meses, uma ação que trata da possibilidade dos atuais presidentes do Senado e Câmara, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, concorrerem à reeleição, o que hoje é vedado pela Constituição. No documento, o Senado cita que a regra proibindo a recondução teve como origem uma vedação criada ainda na ditadura militar por meio do Ato Institucional número 16, de 1969. É completamente cínico, absurdo, eu diria até surrealista e sem caráter essa correspondência do Senado para o Supremo. Primeiro, está na Constituição. A Constituição foi votada por um Congresso Constituinte, não tem nada a ver. É o encerramento da ditadura militar. É uma coincidência que tenha havido esse ato, se é que houve, mas a realidade é que já não é o ato que está em vigência. É a Constituição da República de 1988. Outra coisa, no caso específico do Senado, é uma vergonha que Davi Alcolumbre esteja concorrendo à reeleição, uma vez que ele foi eleito de uma forma fraudulenta. Fraudulenta. Ele concorreu com Renan Calheiros, senador do MDB de Alagoas. A eleição tinha 81 eleitores e foram computados 82 votos. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, foi encarregado de relatar uma investigação sobre essa aritmética estranha da presidência, mas foi tudo jogado na gaveta e ninguém reclamou, ninguém, nem Renan Calheiros reclamou, o que mostra a cumplicidade e a falta de caráter dos homens, dos que se dizem senadores, senhores ilustres, varões da República, com a fraude. São todos sócios e cúmplices da fraude. Eu termino já aqui esse vídeo, mas antes eu quero registrar que Bolsonaro foi a Foz do Iguaçu inaugurar uma pedra fundamental de uma estrada do aeroporto para o Parque Nacional da Foz do Iguaçu. Está com tempo, né? E disse que era uma beleza governar com os ministros que tem, com o Congresso que tem maioria. Que bom que ele esteja otimista, pelo menos não está xingando ninguém, né? Pois bem, eu estou seguindo por aqui direto ao assunto. Em té, só a verdade nos salvará.